Em todo final de desenho do Scooby-Doo, o vilão desmascarado que tem seus planos frustrados diz a mesma frase. Yes, might have gotten away with it too. It wasn't for these blasted kids and their dog. Sim, todo fracassado sempre procura achar alguém para culpar pelo seu fracasso. E esse alguém nunca é ele. Hoje aconteceu algo parecido. O maior vilão dessas eleições, Guilherme Boulos, teve seu plano de dominar São Paulo fracassado. E a quem ele culpou? O Lula, que é um repelente de votos? A Globo News, que tenta ajudar, mas só atrapalha? O próprio passado de invasor de propriedades? Não. Boulos culpou a derrota a uma frase do governador Tarcísio. A choradeira tá linda. Ricardo Nunes foi reeleito prefeito de São Paulo, impondo um chocolate humilhante de 60% a 40% a Boulos, que fez de tudo, fingiu ser moderado, foi à igreja, fingiu ser contra a liberação de drogas e aborto e até fez live com Marçal, num espetáculo deprimente e degradante para os dois políticos. Entender, Marçal, que você deu essa possibilidade. Então, se você vier, você vai cravar o 28 na urna, é isso? Não. Eu não vou fazer. Eu não vou. Se eu for também, o voto é secreto. Não tinha como Boulos ganhar sem fraude. Afinal, o cara é um invasor de propriedades, passador de pano para rachadinha, apoiador da ditadura na Venezuela, dos terroristas do Hamas. Mas o comedor de açúcar e suas assistentes da Globo News já tem uma desculpa para a derrota. É por causa do Tarcísio. Eu explico. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesse domingo que integrantes do primeiro comando da capital, o PCC, orientaram apoiadores, faccionados e seus familiares a votarem em Guilherme Boulos nas eleições para prefeito de São Paulo. A declaração foi dada a jornalistas no Colégio Miguel Cervantes, no Morumbi, onde o governador votou. Ele estava ao lado de Ricardo Nunes, prefeito e então candidato à reeleição, que também é seu aliado. Os episódios de violência lamentáveis, como que acometeu aí o candidato a prefeito de Taboão, é aí que a gente vai apurar, vai esclarecer, já identificamos as pessoas e vamos agir com a firmeza necessária, sem transigir, né, com a ordem. O que aconteceu aqui na capital, que o senhor citou? Na capital? Em relação ao PCC? Não, teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato em que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Outros. Governador, queria que o senhor falasse. As cartas, conhecidas como salves, são o principal método de comunicação interna entre os faccionados. Claro, logo em seguida, o gigolô de sem-teto reagiu à declaração de Tarcísio. O governador do estado de São Paulo, governador Tarcísio, acabou de divulgar, ao lado do candidato dele, acabou de fazer uma declaração extremamente grave, sem nenhum tipo de prova, dizendo que o PCC teria determinado voto em mim. Gente, olha o nível. Eu acho que as pesquisas que devem estar fazendo, monitorando os colégios eleitorais, devem estar demonstrando a onda de mudança, a onda de virada acontecendo na cidade e partiram para o desespero absoluto. A realidade, como sempre, desmente Boulos. Depoimentos colhidos pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil de São Paulo reforçam a ingerência do vereador petista Senival Moura sobre a empresa de ônibus Transunião, que opera na zona leste da capital e é investigada por supostos laços com o PCC. O parlamentar é investigado por um possível envolvimento no assassinato de um ex-diretor da empresa, apontado como seu intermediário no comando da companhia. Candidato reeleito nessas eleições, infelizmente,
Senival é um dos principais apoiadores da campanha de Boulos à Prefeitura de São Paulo e tem sido um dos cabos eleitorais do político em bairros da Zona Leste paulistana. Que mundo pequeno! O PT e o PSOL reagiram à fala de Tarcísio. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o grupo de advogados Prerrogativas, agarrado aos testículos do Lula, planeja uma ação judicial contra o governador de São Paulo. Quem também reagiu foi o Departamento de Comunicação da campanha do Boulos, também conhecido como Globo News. Pelo jeito, os jornalistas também receberam um salve e foram correndo defender o invasor de propriedades. E que traz notícias de bilhetes lá de setembro, ainda do primeiro turno. Bom, a partir disso surge uma pergunta para o governador hoje, durante o horário ainda de votação, e o governador responde. Quer dizer, por mais que ele diga que não era isso, ele apenas respondeu uma pergunta, ele abre um espaço para interferência no voto dos paulistanos. Não há dúvida disso, porque é o governador falando do lado do candidato dele. E ele dá uma informação que é ruim para o adversário do candidato dele. Então, isso pode sim ser lido como interferência e vai ter consequências. Pode ter consequências em termos de investigação, vai ampliar o embate político, mas pode também abrir um espaço para que um governador que é sempre visto como um mediador, que é visto como alguém de direita moderada, comece a aparecer também alguém que quer interferir no resultado de uma eleição. O choro da Miriam Leitão, foi ouvido do Oiapoque ao Chuí. Que o governador estava ao lado do candidato dele, ao dizer isso. Ele estava, Natuza, vamos pensar em toda a cena, ele estava ao lado do candidato no Palácio Bandeirantes, portanto, é o uso da máquina. Eu conversei com autoridades em Brasília que consideraram muito graves essas autoridades que eu ouvi em Brasília. Consideraram muito graves pelo fato de ser uma informação lançada sem nenhuma comprovação e sem detalhamento do que ele estava falando com as urnas abertas. Isso foi considerado muito grave. Mas a Polícia Federal não tem nenhuma informação nesse sentido. Ela não tem nenhuma informação de que tenha havido tal fato. Eles vão investigar, mas estão, ao mesmo tempo, com muito cuidado nessa investigação, nessa reação no primeiro momento. O que eu senti nas conversas, Natuza, é que estava todo mundo um pouco perplexo, com o que estava acontecendo. A Justiça Eleitoral dizendo que isso precisa ser estudado para as próximas edições, as próximas eleições, exatamente para não acontecer isso novamente. Aconteceu no primeiro turno uma informação falsa lançada pelo então candidato Pablo Marçal, e agora o governador. É muito mais grave, porque é o governador. O que exatamente ele disse? O fato de ficar meio vago, meio nebuloso, piora a situação. Então, é isso. É tudo muito grave, tudo muito sério, tudo está sendo analisado com moderação, com cuidado em Brasília, para se entender exatamente o que foi isso, como o governador fez essa afirmação. Outras vezes já se apanhou diálogos em outros momentos, em outras eleições, diálogos do sistema prisional orientando votos. Mas dessa vez não tinha nenhuma informação na Polícia Federal e, além disso, a informação foi entregue de uma forma muito descuidada pelo governador. Então, isso pode ter efeito porque as urnas estavam abertas e o eleitor estava indo para as urnas, estava no caminho das urnas quando tudo isso aconteceu. O desespero no tom de voz da véia já diz tudo. A reunião de emergência das marqueteiras do Boulos seguiu. Natuza, pedi aqui a palavra porque a nossa Rosana Cerqueira, repórter da Globo News em São Paulo, repórter e analista, a nossa Rosana Cerqueira procurou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que foi mencionado como um dos órgãos ali que estaria a par, da informação mais cedo. E, bom, a resposta oficial do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo é, Rosana Cerqueira informa, não chegou ao conhecimento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo nenhum relatório de inteligência, nem nenhuma informação oficial sobre esse caso específico. O tribunal soube do caso pela imprensa.
Após a divulgação, o candidato a prefeito Guilherme Boulos entrou com uma AIGE, ação de investigação eleitoral, por abuso de poder político e abuso dos meios de comunicação. Os bilhetes foram divulgados no UOL e no Metrópolis, entre outros veículos. Eu acho engraçado o comentário da Raquel Landim. Não há evidências de que Boulos pediu apoio. Não precisa pedir apoio. Todo mundo sabe que bandido vota na esquerda. O Lula ganhou nos presídios. Eu não sei porque o Boulos está rejeitando o seu eleitorado. A Globo News e boa parte da militância de redação petista está histérica, repetindo que o governador Tarcísio teria falado sobre o apoio do PCC ao Boulos sem provas. E agora chegaram ao ponto de acusar o governador de manipular a votação. Engraçado, porque ele nem foi o primeiro a falar do assunto. 2 veículos que não podem ser acusados de alinhamento com a direita publicaram os bilhetes com recomendação de voto em Boulos, que foram interceptados pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo e encaminhados ao Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Estado. Teve matéria sobre o assunto no sábado, um dia antes da eleição. Por que a Globo segue fazendo de conta que esses bilhetes não existem? As orientações de voto de membros de uma facção criminosa para as eleições de Santos e São Paulo foram publicadas ontem pela coluna do Paulo Capelli no Metrópolis. Há, inclusive, as fotos dos bilhetes que foram apreendidos. A ideia de alguns veículos de imprensa é ignorar essa matéria de um concorrente para criar uma narrativa política e dar uma informação pela metade ao leitor. Isso é campanha política, não é jornalismo. Boulos entrou com uma ação no TRE pedindo a cassação da chapa de Ricardo Nunes por causa da declaração do governador. A imprensa faz o maior escândalo. Engraçado, ninguém se escandaliza com a maior facção criminosa do Brasil apoiando um candidato. Ninguém se dispõe a investigar esse crime grave. Ninguém se dispõe a expor essa ligação cabulosa que, convenhamos, não é de hoje. Em vez de se escandalizar com o fato de haver apoio do crime organizado a um candidato, eles se escandalizam com quem revela isso. Repara que a Globo News já trata os bilhetes como inexistentes ou falsos. Ela só quer politizar a declaração do Tarcísio, que, aliás, veio depois de veículos da própria esquerda, o Metrópolis e o UOL, divulgarem os bilhetes. A Globo News sabia que o Boulos ia perder de lavada. O Boulos sabia que ia perder de lavada. Mas agora eles querem fingir que uma informação que todo mundo já sabia, ao ser dita pelo Tarcísio, influenciou nas eleições. Na verdade, nem eles acreditam nisso, mas eles querem que o povo acredite. Afinal, eles veem nisso uma oportunidade de justificar a derrota e diminuir a humilhação do Boulos e também do Lula, que foi seu principal cabo eleitoral. Afinal, Boulos foi o candidato que mais gastou no país, com 55 milhões em despesas de campanha declarados ao TSE, o Tribunal Stalinista Eleitoral, 7 vezes mais do que em 2020. Ainda mais, Lula veio participar de comício, cantou o hino em linguagem neutra, fez live com Boulos. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, desfiles deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Levar um chocolate desses, ainda mais sendo um candidato que teve a seu favor toda a máquina do presidente da República, sem falar na imprensa, nos artistas e toda a grana, é feio demais. Então, agora a Globo, que foi uma das que mais trabalhou pelo Boulos, diz na maior cara de pau: a culpa não é da impopularidade do Lula ou da rejeição do Boulos. A culpa é das palavras do Tarcísio.
Me engana que eu gosto. Boulos tentou enganar o eleitor de São Paulo e, como um vilão de Scooby-Doo, se disfarçou de moderado, humilde, bom caráter. Mas, também como um vilão do Scooby-Doo, ele foi desmascarado pelos bilhetes do PCC e é incapaz de reconhecer sua própria culpa no fracasso. Repita comigo, Boulos. E eu teria conseguido, se não fossem esse Tarcísio encherido e esse derrite idiota. E aí, Boulos, tá arrumando uma mala? Não, é só uma mochilinha mesmo que eu tô arrumando. Pegou toalha? Peguei, claro. Cueca? Também, cueca não pode faltar, não é verdade? Pasta, escova de dente? Tô colocando agora. Vou também levar um carregadorzinho de celular, né? Porque é sempre bom andar com o carregador. E o perfume? Boa ideia, levar um perfume também. Perfuminho. É isso. E a cachorra? Boa ideia. Vem, cachorra, vem. Vou levar também, vamos? Vem, vamos. Vem comigo, vou te levar. E agora? Agora vamos embora antes que o dono da casa chegue, vamos. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.